Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Tivemos aquelas demoras por causa das festas natalinas, claro que ainda teremos o final de ano, mas vamos ter alguns vídeos a mais aqui, espero que vocês gostem do conteúdo. Vamos falar hoje de uma revista da Editora Abril, que completou seus 30 anos, a Capitão América número 100. E é um fato histórico, pois nos Estados Unidos vários heróis passam da 100ª edição. Aqui no Brasil, devido às nossas eternas crises financeiras, é o país da crise financeira. Aqui nunca vai acabar essa crise financeira, pelo visto. É super complicado. Na Editora Abril eles conseguiram com o Capitão América, o Heróis da TV, o X-Men, as revistas do Homem-Aranha, o Incrível Hulk. A Editora Marvel, licenciada aqui pela Editora Abril no período, ela conseguiu este feito. Já a DC, apenas o Super-Homem e os Novos Titãs conseguiram passar das 100º edições. O Batman ele mudou de vários formatos, começou em várias séries, ele foi até para Super Amigos, a revista Super Amigos. Teve uma edição formato americano no começo dos anos 90, era muito complicado. Vocês que acham difícil colecionar quadrinhos hoje em dia, nos anos 80 e 90 eram piores ainda. E não são todos que têm essas edições. Eu não vi o preço dela no Mercado Livre, mas provavelmente está muito caro. Eu comprei por R$2 no sebo. Eu consegui encontrar muitas revistas raras nos sebos. E agora, nos poucos sebos que restaram na minha cidade, se essa revista aparecer em algum sebo, vai custar uns 30, R$40. Ela não vai ser vendida por R$2, eu tenho certeza. E lá vamos. Aqui na capa, é uma capa do John Byrne. Temos o famoso Quarteto Fantástico, pois são os heróis da Marvel moderna. O Capitão América está no fundo. Você vê que pessoa gentil é o Capitão América. Ele cedeu o espaço para o Quarteto Fantástico. E temos o famoso Stan Lee aqui no canto. Ele desenhado, uma participação marota do Stan Lee. Tem o Punho de Ferro, a Valkyria na capa, os X-Men, o Mestre do Kung Fu, o Demolidor. Mas tem um porém, quando você compra ou teve acesso a essa revista, não tem um Capitão América. E até justificativo, você se frustra a primeiro momento, pois você pensa, poxa, onde está o Capitão América, já que eles estão comemorando os 100 anos, ó, o 100º número das revistas. O Capitão América ele só foi introduzido na Marvel moderna a partir de 64. O próprio editor, o Leandro Luigi Del Manto, onde está esse cara hoje em dia? Né? Era um super editor tanto da Marvel quanto da DC. Ele comenta, vamos dar destaque apenas para o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Thor e aqui, meu Deus, o Homem-Aranha, o Thor, o Quarteto Fantástico e o Incrível Hulk. Na Heróis da TV 100, tivemos os X-Men, o Doutor Estranho, enfim, os Vingadores, enfim, eles dividiram os heróis nesses mix. Isso aqui se chamava mix, pois devido à economia ser muito precária no Brasil, cada herói tinha que ser publicado em apenas uma revista. Não dá para publicar a revista de todos naquele período. Até hoje não dá, imagina, em final dos anos 80, a começo dos anos 90. Aqui temos a primeira história, a aparição do Quarteto Fantástico, do Jack Kirby, que foi adaptado para o desenho da Hanna-Barbera. Tiveram os filmes horrorosos. Vamos ver se a Disney agora, que ela tem de novo os direitos dos heróis da Marvel em cinema, ela faz uma adaptação mais decente do Quarteto Fantástico. Ele ainda está a desejar suas aventuras na tela. Temos também a primeira clássica aparição do Homem-Aranha, aquela revista que ia ser cancelada, a do Thor, que ele enfrenta aqueles alienígenas. Eu não sei se ela já foi adaptada para desenho, agora não me lembro bem se ela foi adaptada para desenho. Mas é quase aquilo ali no filme, eles mudaram algumas coisas, mas é quase aquilo a origem do Donald Blake, se bem que ele não é o Donald Blake nos filmes da Marvel. E também o Incrível Hulk, que o Stan Lee e o Jack Kirby, eles viam bastante aqueles filmes B da American International, da Universal Pictures. Pena que eu não tenho aqui o DVD para mostrar para vocês sobre o Incrível Homem Colossal, que é a origem do Hulk, praticamente. O Hulk ele é muito baseado nesse filme, que é um filme de 57 a 58 do Bert I. Gordon,
um diretor que ainda está vivo, ele já está com mais de 90 anos, se eu não me engano. E é praticamente a origem do Hulk. Se fosse hoje em dia, eles pagariam royalties. Acredito que hoje em dia a Marvel pagaria royalties para aquela origem. Eu até estava conversando com um amigo meu outro dia, ele falou que achava que ele considera sim os desenhos do Jack Kirby, ele reconhece a importância do Jack Kirby, mas ele acha os caras quadradões, as mulheres parecem drag queens. Eu acho sim que ele desenhava muito bem o Jack Kirby. É um traço muito diferente, você não pode compará-lo com Ethan Van Sciver, acho que a pronúncia é essa, um Jim Lee, um Howard Porter. É um desenho bem diferente, mas tem uma narrativa ótima do Jack Kirby. E com exceção da história do Aranha, que é do Steve Ditko, Steve Ditko, que é um dos criadores do Homem-Aranha, não é desenho do Jack Kirby, embora o Jack Kirby ele foi sondado para fazer a primeira aparição do Homem-Aranha, mas são desenhos ótimos, eles já foram republicados em algumas revistas da editora Panini, alguns são muito caros. Essa é uma vantagem que eu vejo mais na Marvel do que a DC aqui no Brasil. As histórias mais antigas da Marvel, elas são mais fáceis de serem encontradas em sebos, em mercados livres, elas sempre estão sendo republicadas. Já a DC ela não tem muito isso. A DC, por exemplo, eu gostaria muito de ter aqui na minha coleção a origem do Barry Allen. Ela é super difícil, acho que ela foi publicada umas 3 vezes no Brasil, é muito complicado. E naquele encadernado da Eagle Moss, não dá, é muito complicado você comprar aquilo, é muito dinheiro. Eu tenho vários amigos que não compram Eagle Moss, eles já desistiram, eles consideram uma verdadeira facada, mas enfim. Como eu disse, essa revista é de 87, ela completou, sim, ela é de setembro, ela é do mês de setembro. Aqui vocês podem ver a capa, espero que vocês possam estar vendo esta revista. Aqui um anúncio dos comandos em ações, que hoje são mais raros ainda, esses bonequinhos. Era super difícil comprar naquela época. A Estrela, eu acredito que ela ainda detém os direitos dos comandos em ação, ela poderia sim republicar isso aqui, relançar esses bonecos para a nossa alegria. Se tiver no Amazon americano, deve ser muito caro. Às vezes não compensa tanto você comprar no Amazon americano, dependendo do frete e tal. Ou às vezes sim. Fica ao seu critério aí. Então vamos dar umas folheadas básicas aqui. Uma propaganda de guitarra para moleque. Ainda assim era muito caro. Vamos lá. Aqui um texto introdutório para a comemoração dessas 100 revistas do Capitão América. Aqui o Stan Lee. Aqui você pode ver revistas do Conan. Deixa eu ver aqui também. Conan. Doutor Estranho. Doutor Estranho também está aqui. Se eu não me engano tem uma do Crew. Não, Star Trek. O Star Trek, o Jornada nas Estrelas. Ele tem uma adaptação do primeiro filme do Robert Wise. Foi publicado pela editora Abril, acredito que deve ter sido em 80, 81, que o filme é de 79. O roteiro, se eu não me engano, é do Marv Wolfman. Quem tiver essa revista deve ser muito feliz. Eu gostaria muito de ler essa revista do Marv Wolfman para o Jornada nas Estrelas. Aqui o Stan Lee. O Stan Lee é um cara que ele divulgou muito a importância dos quadrinhos em várias universidades americanas, europeias. É um cara que ele lutou bastante para os quadrinhos serem mais aceitos, eles não serem taxados apenas como coisa de crianças. Aqui o Quarteto Fantástico. E essa primeira história é aquela primeira história do quarteto contra o Topeira. Eles ganham seus poderes, né? Lá naquele último filme que tinha a Ronan Mara, ou Mara, deve ser Mara a pronúncia. Ela é recontada, só que aí eles mudaram o negócio dos raios cósmicos. Era uma outra dimensão que o Doutor Destino queria entrar em outra dimensão. Ali talvez tenha sido o erro. E isso é porque tem o filme do Roger Corman, né? Que eu vejo que vários youtubers já devem ter comentado. Aqui os traços do Jack Kirby. É uma revista que tem 164 páginas, não vai dar para folhear. Infelizmente não dá para folhear a revista inteira. Aqui o Reed Richards e sua equipe, citando que vão fazer essa experiência. A princípio o Ben Green, que é o Coisa, não queria fazer essa experiência. Tem muito aquele pano de fundo da Guerra Fria. A Mulher Invisível até fala para o Ben Green se ele era covarde, se ele ia deixar os russos passarem na frente.
Tem pessoas que consideram isso datado. Eu gosto, eu acho interessante, pois mostrava aquele sentimento de competição que tinha entre os Estados Unidos e a Rússia. Muito aqui, isso, desenhos excelentes do Jack Kirby, que já é diferente do traço do Jack Kirby lá de 70. Em 70, quando ele volta para DC. E, aliás, tem os Desafiadores do Desconhecido, que já eram pré-Quarteto Fantástico feito na editora DC em 58 a 59. Aqui os monstros do Topeira. Topeira é um grande vilão que também nunca foi bem aproveitado. Na minha opinião, deveriam dar uma chance para ele nas próximas franquias do Quarteto. A Disney vai fazer alguma coisa. A Disney sabe a importância do Quarteto Fantástico para os fãs de quadrinho. Aqui já tem uma história atual. Tinha uma história da década de 60 e uma de 80 para fazerem as comparações. Aqui já é do John Byrne, Os Amigos da Wendy. Uma história sobre magia. Tem muito aquele clima dos filmes História Sem Fim. Os Gremlins. Lembra muito bastante aquele período de magia dos anos 80. A Tia Petúnia. Ela é uma tremenda de uma gata. Se você não conhece a Tia Petúnia, que o Coisa sempre a cita, minha tia Petúnia, você pensa que é uma senhora de 50, 60 anos. Não, ela é uma gata, ela é uma tremenda morena aqui. Aqui é revelado finalmente quem é a tia Petúnia. Não sei se ela voltou. E é uma história do quarteto pelo John Byrne que nunca foi republicada aqui no Brasil. Pelo menos eu não me lembro. Eu procurei no Guia dos Quadrinhos, não a encontrei. Aqui sempre tinha uma introdução do Stan Lee sobre o determinado herói. Eu criei o Homem-Aranha por isso, o Quarteto por isso, eu acredito. E o Quarteto também foi por causa da Liga da Justiça, que tinha feito muito sucesso no começo dos anos 60. Aqui já é o Incrível Hulk, a origem dele, Robert Bruce Banner, que é o nome completo dele. Sim, aqui está o Rick Jones, parece muito o incrível, o Homem Colossal lá da América Internet. Não? Infelizmente não tem essa revista aqui. O Hulk seria cinza a princípio, lembra bastante o Médico Monstro, que o Stan Lee é muito fã, o Frankenstein, tanto o livro quanto o filme com o Boris Karloff. Aqui a segunda história com o Pesadelo, aquele clássico vilão do Doutor Estranho, que lembra bastante os filmes do Fred Krueger. Talvez o Wes Craven tenha copiado daqui muita coisa, daquele negócio de entrar no sonho das pessoas, tal. Aqui o negócio da Guerra Fria, tem o Gárgula, a primeira aparição do Gárgula, aquele vilão do Incrível Hulk. Aqui o Incrível Hulk sendo capturado pelo Gárgula. Desculpe. E de certo modo é a primeira aparição do Incrível Hulk aqui no Reavaliando, no Quarteto Fantástico. Aqui o Pesadelo, ele está manipulando o Incrível Hulk. Espero que vocês possam estar curtindo, pois são imagens muito pequenas. A do Aranha, que eu acredito que todo mundo já leu. Até quem tem pouco contato com os quadrinhos, uma outra vez já deve ter lido. A história do Aranha não é tão difícil de ser encontrada. Eu lá tenho em outros formatos aqui, depois nós vamos fazer isso. Espero que vocês possam estar vendo. Foi bem reproduzida no filme do Sam Raimi. Sam Raimi reproduziu com bastante fidelidade. Tem alguns caras que criticam, mas esses caras deveriam tentar fazer o filme, se eles acham que é fácil. Mas enfim. Aqui quando o Homem-Aranha vai naquela luta livre, que era uma coisa muito popular nos Estados Unidos, ela foi substituída agora pelo Vale Tudo, que é bem mais violento. Isso mostra que a sociedade ficou bem mais violenta com o passar dos anos. Enfim, vai lá. Nada contra não, quem gosta também eu não vou ficar julgando, não é um direito meu fazer isso. Aqui tem outra do Adam Warlock. Pelo que eu entendi, é uma história de 76, é ainda mais antiga, nem da década de 80 é. É o primeiro confronto do Aranha com o Adam Warlock. Espero que vocês possam estar curtindo. Sim, 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 sim. Como eu disse, são imagens minúsculas. Não tem o Capitão. Se você está esperando o Capitão... sim, uma propaganda da época do Batman, do Frank Miller. Um aranha aqui, num traço lindo, desenho muito bonito. Como se fosse um pôster. E a última história é o Thor, que agora... O Thor é a namorada dele, a Jane Foster, ele foi expulso, ele não é mais digno de segurar o martelo, o Mjolnir. Aqui o Thor é um cara que... o Jack Kirby. E também uma comemoração aqui ainda aos 100 anos do Jack Kirby, se ele estivesse vivo. Sim, aqui
Espero que vocês possam estar vendo. Aqui o Thor, que é um cara mega forte, segurando aqui a pedra. E fica essa dica aí para vocês. O Capitão América número 100, da Editora Abril. Essa aqui é mais um registro, porque quase todas essas histórias aqui já foram republicadas. Mas eu gostaria muito de ver essa revista em algum encadernado da Panini, como um brinde extra. Vale a pena, eles poderiam entrar em negociações com a Panini, a Editora Abril e a Panini entrarem num consenso. Tem gente que nunca pegou esse tipo de formato, por ele ser menor, mas eu não tenho vergonha, assim como também apoio o formato americano que está sendo vendido agora no nosso país. Fica essa dica aí para vocês do Capitão América 100. Espero que vocês possam estar curtindo. Vamos ter outros vídeos aqui sobre o Capitão América. Vamos ter alguns vídeos sobre Natal, sobre os natais, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha e até o próximo Reavaliando, meus amigos.